Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dos trabalhos que a casa nos oferta, com tanto carinho, com tanto amor, para que estejamos aqui juntos, sempre em nome de Jesus, com a proteção do mentor da casa, nosso amigo querido José de Mococa, que nos favorece assistência espiritual todos os dias, sempre em nossas existências. E os nossos mentores também que nos trouxeram hoje aqui, né? Tiraram a gente lá de casa e falaram, vamos lá, vamos fazer algo de diferente para que estejam mudando. E aqui estamos para mudarmos a nós, iniciando por nós, sempre temos que iniciar por nós, e aí depois para levarmos aos nossos semelhantes a ajuda necessária, porque é dando que se recebe, não é isso? Então estejamos vivendo Jesus dentro dos nossos corações, equilibrando-nos nesse momento divino e maravilhoso, preparando os nossos corações para receber as informações da espiritualidade maior, vivendo esta similitude com esses amigos queridos, porque eles estão para nos favorecer. Temos que querer também, temos que dar um pouquinho de nós, e o pouquinho de nós, para nós às vezes é tão pouco, mas para eles é tão grande, é muito, pois estamos acordando, estamos despertando, e só de nos arrepender das nossas falhas já é realmente um grande passo. A entendermos que somos imperfeitos a caminho da luz da evolução e que temos muito que crescer, temos muito que galgar, e não faremos sozinhos, faremos sempre juntos, porque Jesus mesmo nos disse que teríamos seguir as suas pegadas, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós só iremos ao Pai se for por Ele. Então vamos seguir esta máxima de Jesus amando-nos uns aos outros. E gente, hoje temos a presença da irmã Adair, que veio aqui fazer uma palestra pra gente, né? E ela veio de convite, um grande irmão, né, aqui da casa, que o pessoal da divulgação, né, a Sandra foi lá, conversou, que é o nosso irmão Saulo, né? Um grande amigo nosso, vocês conhecem, a gente conhece bastante o Saulo. O Saulo estava falando aqui para ela, a gente começou a conversar, né, do meu pai, do Saulo, das coisas antigas, quase até perdi a hora, conversando aqui. E hoje ela veio, gente, com toda essa simpatia, fazer uma palestra. Ela falou que veio conversar, né? Então, está no lugar certo, porque aqui a gente gosta de conversar, não é isso? Então, fica à vontade, vai falar hoje sobre a paz, tá bom? A senhora tem 45 minutos, tá bom? Obrigado. Aqui tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não vim assim, com o título de palestrante, não. Eu vim apenas para conversar. E nós somos espíritas, a minha família é espírita já desde jovens, desde criança. Tive um tempo, morei no Uberaba, tivemos conhecimento do Chico Xavier. E a doutrina para nós é muito importante. Para todos, né? Pena que tem muita gente que não conhece, mas quando conhece e procura entender, começa a se arrepender porque não entendia antes, né? Não é verdade? E hoje nós escolhemos falar sobre a paz. Por quê? Nós tivemos tanto tumulto, tanto problema neste mundo durante 2 anos aí que nós passamos, com pandemia, com problemas de conflitos sociais, conflitos até guerra aparecendo, sem necessidade. Por que será isso, né? Porque está faltando a paz. Nós evoluímos muito. Nós hoje temos coisas incríveis do ponto de vista científico, do ponto de vista de aquisição material. Nós já chegamos no topo. Todo mundo tem seu celular, todo mundo fala
de uma coisa que acontece lá no Japão, daqui 2 minutos a gente já está sabendo. Você vê lá nos Estados Unidos, tudo o que acontece na guerra, essa guerra triste da Ucrânia, está todo mundo pensando e todo mundo não desejando esse tipo de coisa para a nossa evolução. Acreditamos e podemos ter certeza que Deus não participa, não é vontade de Deus a guerra, não é vontade de Deus os conflitos familiares, não é vontade de Deus a perturbação das crianças, não é vontade de Deus os conflitos de todo gênero, porque a paz é o quê? É a ausência de conflitos. A paz é a serenidade. A paz é a tranquilidade que todos nós desejamos. E muita gente pergunta, onde será que eu posso encontrar a paz? Não é nas coisas materiais, porque as coisas materiais estão nos atropelando, estão servindo de tropeços na nossa vida. Um carro muito importante, um carro de última geração, é um carro que oferece uma velocidade além do limite. E aquele que está dentro do carro fica entusiasmado, fica achando que é muito importante. E ele dentro do carro, ele é capaz de testar essa velocidade a todo custo, em qualquer lugar, atropelando, se atropelando, alterando os mandamentos que o carro impõe. E com isso, com toda essa cultura tecnológica, nós percebemos que os homens avançam as fronteiras do bem-estar. Deixa de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim. E aí nós queremos mais carro, mais armas, mais televisores, mais tudo dentro da nossa casa. Não existe uma casa hoje, por mais modesta que seja, que não tenha necessidade da eletricidade, não tenha necessidade de um acompanhamento da sociedade. Nós temos todos os recursos possíveis que estão nos atropelando e que são coisas demais dentro da nossa casa. As pessoas acham que ser rico é ter tudo que o mundo oferece. Não é bem assim. Porque a riqueza maior é o amor existente entre as criaturas. Nós vemos que tudo isso que traz recursos para os homens, que traz grandeza, que traz poder, traz também a ansiedade, a necessidade de segurar aquilo como se fosse uma relíquia que ele vai levar para o plano espiritual. E não é nada disso. Nós podemos ter inúmeras coisas e sentirmos vazios, sem amor, sem compreensão familiar, sem compreensão dos filhos, com medo de sair de dentro das nossas casas para não ser assaltados, para não sermos mortos, para não levarem os celulares, para não levarem as coisas materiais que nós temos. E o que está resolvendo isso daí? Uma diferença social enorme. E hoje nós estamos vendo tanta pobreza, tanta falta de escola, falta de saúde, falta de segurança, e a gente
vai levando a vida como se nada tivesse acontecendo. E que a gente quer mais. Eu quero ser rico, eu quero ter meu armário cheio de roupa, eu quero ter a minha calçadeira cheia de sapatos, eu quero um televisor, eu quero um computador, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós queremos tudo, menos a fé, menos estudar a religião, porque a tecnologia avançou, mas a nossa educação está muito aquém. Porque se nós observarmos que as religiões são necessárias para quê? Para educar o homem. Qualquer que seja a religião, o homem que faz o homem melhor, é uma religião que educa. É uma religião que transfere uma serenidade para as pessoas. E o que acontece? As pessoas começam a aceitar a vida com simplicidade. E a simplicidade é a causa melhor para a nossa vida em comum. Que adianta a gente ter muita coisa e não ter amor dentro de casa, não ter uma família reunida, não ter uma família compreensiva? Que adianta ter tudo dentro da nossa casa e não poder sair porque estamos com algum problema, com alguma doença, sem poder nos ajustar? Que adianta nós termos toda a cultura do mundo se nós não somos educados moralmente? Não adianta. E o mundo está pedindo no momento, não é a guerra. Nós estamos pedindo no mundo paz, ausência de conflito. E nós passamos o mundo verificando as nossas perdas. E uma grande perda foi a falta de humildade, que nós, desde o mundo antigo, nós estamos vivendo. Quantas reencarnações nós passamos para chegar até aqui? Quantos milênios? E nós vemos que nós não procuramos entender os 10 mandamentos de Moisés. Né? A apologia a Moisés, os 10 mandamentos que começaram assim: ó, eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, não fareis imagens esculpidas, nem figuras alegóricas, não haverá deuses estrangeiros. E sob essa direção, nós vimos que Moisés foi quem trouxe para nós a seriedade e a verdade do Deus único. Porque antes de Moisés, as pessoas eram idólatras, as pessoas viviam de ritos, de rituais sérios, que acabava com a vida humana, com a vida animal, e usava a religião para coisas sérias. Mas o povo, nós que estávamos lá, éramos ignorantes. Mas faltou vontade, faltou humildade para entendermos os 10 mandamentos. Santificar o sábado, porque o povo era considerado um escravo. Então ele tinha os povos mais pobres, que tinham casa, que tinham algum bem, eles eram massacrados e eles eram escravizados. Honrar pai e mãe. Até hoje nós não honramos pai e mãe. Não cometer adultério. Isso no mundo
parece uma bobagem, uma fantasia, uma brincadeira, porque o povo ainda é adúltero. Não prestar falso testemunho contra o seu próximo. Quem é que não acusa um, acusa o outro? Hoje os problemas de preconceito religioso, preconceito de cor, preconceito de tudo, social, tudo, está trazendo briga, está trazendo tantas coisas desarmoniosas que não precisavam ser assim. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu asno. Isso tudo foi escrito para nós. E a pedra deve estar gravada até hoje lá, bem bonitinha. E nós passou de liso. Depois vem Jesus. Deus, na sua bondade infinita, manda o seu Filho para vir dar o seu exemplo de humildade, o seu exemplo de amor para a humanidade. Com que objetivo? Primeiro, livrar o povo pobre das coisas ruins que aconteciam, dos massacres, de tudo que acontecia de ruim. Porque o povo pobre sempre foi espizinhado por aqueles que se acham donos do mundo. E Jesus veio a lei e os profetas, e todos aqueles seus seguidores, além dele que foi crucificado para salvar, porque era para haver um massacre geral de todos os pobres. Isso eu li mais ou menos na Bíblia, alguma coisa ainda preciso aprender. E que Jesus veio para livrar, porque ele chamou toda a atenção para ele. Ele foi massacrado, ele foi espizinhado, ele foi colocado na cruz e pregado na cruz, sem dó e sem piedade, por os donos da bola. E hoje nós ainda não imaginamos o poder dessa sabedoria, dessa inteligência divina que veio para nos salvar. Salvar em que sentido? Para que aprendêssemos a ser bons. Nós precisaríamos, desde lá, aprender a ser bom. Bom, também passou de liso. Jesus também. Aí Jesus fez milagres, curou leprosos, curou aleijados. Ele deu demonstração, porque naquele tempo, se viesse uma visão de um profeta, ele tinha que dar testemunho dos seus atos para não ser massacrado. E ele deu todos os testemunhos. Mesmo assim, ele foi crucificado. Ele deu o testemunho da bondade infinita de uma criatura. E ele deixou os seus ensinamentos, porque ele não só mostrou o que ele era capaz de fazer do ponto de vista espiritual para as criaturas humanas. E com isso, ele levantou a possibilidade de um mundo da terra, de um mundo diferente, de que a vida continua. Quando disseram, tu és rei, aí ele disse, você está dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei na terra. Eu tenho o meu reino, não é neste mundo. E
que ele estava afirmando para nós que nós teríamos uma esperança, uma alegria de, quando morrermos, além da vida terrena, nós teríamos uma realeza espiritual. E nós temos isso. Aí também não deram tanta esperança ao povo, porque todos aqueles que seguiram Jesus foram condenados, por assim dizer, pela terra, pelos homens do mundo. E além disso, nós sabemos que ele teve a missão cristã e ele disse para cada um de nós, através de uma criatura: vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz. O que ele queria dizer? Que nós poderíamos chegar a ser luz. Nós nascemos, desde a nossa ignorância até hoje, até o que virá, nós temos uma luz dentro de nós. E essa luz precisa brilhar. Foi quando ele disse que não esconder a luz debaixo do alqueire, mas em cima, para todo mundo ver. Então todos nós podemos levar a palavra de Jesus, levar os ensinamentos, tudo aquilo que é de bom e de moral, nós podemos levar para a humanidade. Por quê? Porque a humanidade precisa melhorar. E agora, com essa história de guerras, de conflitos e tudo, as pessoas estão muito preocupadas com guerra, com acabar o mundo. Será que está na hora de acabar o mundo? E nós tivemos notícia, através do Chico, que chegou alguém para ele e perguntou: Chico, o mundo está perto de acabar? Ele falou: pode ser que sim, pode ser que não. Quando é que vai acabar? Ele falou: na verdade, o mundo não vai acabar. Nós vamos passar por uma transformação. E essa transformação foi no ano 2000, porque até na Bíblia existe: 1000 passará, 2 não chegará, e que o mundo ia dar a impressão que o mundo ia desmoronar inteiro. E não é bem assim. Nós, estudando a Gênese, nós vamos ver lá que está escrito por A mais B, que a transformação é uma transformação periódica, como já está acontecendo. Nós teremos essa transformação. E segundo os Espíritos, o mundo, a Terra, já está ficando adulta. Está mesmo. Nós vemos que as religiões estão melhorando, as pessoas estão mais amáveis, aceitando as outras religiões, sem briga, porque houve tanta guerra que impediu o cristianismo de crescer, que foram responsáveis pelo não seguimento do cristianismo. E hoje nós já estamos mais amadurecidos, porque não é a terra que amadureceu como uma fruta. Cada pessoa está amadurecendo. E cada pessoa tem obrigação de melhorar. Não é por brincadeira, para dizer eu sou espírita, o outro eu sou católico, o espírita é do demônio, o evangélico. Todos nós temos a mensagem de Jesus.
Todos os cristãos precisam se amar, precisam se juntar. Para quê? Para melhorar o mundo, para ter paz. E a paz não se conquista de qualquer jeito. A paz é conquistada com o esforço nosso. E segundo Emmanuel, a paz precisa de uma luta. Qual será essa luta? É a luta com os nossos problemas interiores que ainda estão deturpados. Nós temos egoísmo, inveja, nós temos maldição, nós temos muitos defeitos, muitos probleminhas que a gente não precisava ter. E o Chico dizia que nós precisamos amar sem exigir o ser amado. E Jesus afirmou quantas vezes: estarei convosco até o fim. E Ele está conosco. Aí nós falamos, mas o mundo está tão complicado, está tão difícil entender as pessoas. Não é, está meio conturbado, porque nós estamos passando por uma fase de transição. Aí perguntaram ao Chico, mas será que essa fase de transição, o que a gente vai fazer com as pessoas que são maldosas, que fazem mal para as pessoas? Aí ele falou, isso faz parte também da hierarquia dos mundos. Se por acaso você não melhora, não quer melhorar e atrapalha essa evolução, você será convidado a não voltar na Terra, reencarnar na Terra. Você vai reencarnar no mundo mais inferior. E aí você vai deixar seus entes amados, você vai deixar tudo que você gostava na Terra, aí você vai ter que mudar. E vai ser meio na marra, porque a justiça divina não falha. Nós pensamos que Deus não está presente, mas Ele está presente em cada ponto do universo, em cada bactéria, em cada grãozinho de areia, em cada grãozinho de mostarda. E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós dizemos para a montanha, passa daqui para ali, e ela passaria. E é assim que nós precisamos pensar, como melhorar o mundo? A partir de cada um. Porque Deus e os administradores espirituais são inúmeros. Imagina quantos homens de bem passaram no mundo, quantos filósofos, quantos cristãos que deram sangue, quantos Chico Xavier, que às vezes a gente nem conhece por aí, que pode estar existindo, quantos Dr. Bezerra de Menezes, quantos espíritos bons das religiões todas que passam na Terra para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para falar, vamos, levanta, vamos andando, vamos caminhar, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar aquele que sofre, vamos ajudar aquele que tem fome. E nós temos a alegria e a satisfação de saber que a terceira revelação, a doutrina espírita, nos favoreceu e favorece a todos aqueles que chegam, a todos aqueles que vêm e que vêm procurar conforto, resignação, que vêm querer conversar com os seus que já partiram, que querem ter contato com o plano espiritual, que já aceita isso de uma maneira tranquila, de uma maneira
tão boa que nós temos as notícias que nós queremos, nós temos as intuições que nós queremos, e à medida que nós estudamos a doutrina espírita, cada vez a gente vai dizendo, não dá para falar que é errado, não dá para falar que é mentira, porque nós temos que estudar, compreender, porque a nossa fé precisa ser raciocinada. E para ser raciocinada, nós precisamos estudar e compreender. Aí perguntaram ao Chico, para ser espírita, quanto tempo a gente precisa? Então, aí ele disse, para ter o rótulo de espírita, você precisa pelo menos uma semana de doutrina espírita. Uma semana. Por quê? Porque no centro espírita só se fala em amor, fé, esperança, caridade, fé, esperança, caridade. E a gente vê que os centros espíritas fazem. E as outras religiões, a gente sabe que estão fazendo também. E que a humanidade está preparada, está adulta para fazer o bem. E só nós vamos ter paz quando nós fizermos o bem. A felicidade é aquela que é resultado da felicidade que a gente passa para o outro. Se nós fazemos alguém feliz, nós seremos felizes. E achei muito bonito uma lição, uma mensagem, porque a gente recebe essas mensagenzinhas, às vezes a gente pega no centro, nem lê e joga lá. Não é bem assim. Tem que ler, porque é uma mensagem que vem na hora certa. Geralmente vem. Receita da paz. Essa aqui é muito linda. Foi recebida pelo Chico e de Manuel. Ora com mais confiança em Deus. Trabalha, receita da paz que chama. Ora com mais confiança em Deus. Trabalha um tanto mais. Serve com mais alegria. Age mais caridosamente. Desculpa as faltas alheias com mais compaixão pelos ofensores. Usa mais calma, particularmente nas horas difíceis. Não é fácil. Tolera com mais paciência situações desagradáveis. Coloca mais gentileza no trato pessoal. Emprega mais serenidade na travessia de qualquer provação. E assim, com a bênção de Deus, encontrarás mais segurança e paz nas estradas do tempo, garantindo-se o êxito preciso nos deveres de cada dia, a caminho da vida melhor. E a gente vê que essas mensagens, são mais de 400 livros que o Chico Xavier nos deixou, né? E todas as frases de qualquer livro são endereçadas à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso comportamento. Então, nós temos coisas maravilhosas. Nós não podemos deixar passar esses ensinamentos porque eles alegram a nossa vida. A nossa paz não depende do que nos rodeia, de matéria, de coisas bonitas, de adornos na casa, adornos em nós. Nós precisamos de tranquilidade e aceitar as coisas, deixar passar. Uma coisa que o Chico falava sempre, que na humanidade, uma palavra que é horrível, é a fofoca.
É fofoca na política, é fofoca nas religiões, é fofoca dentro de casa, é fofoca entre amigos, é mil coisas relacionadas com fofoca. Aí falou, Chico, o que a gente precisa para ser feliz? Aí ele falou assim, falaram para ele, você podia falar uma frase, pelo menos. Ele falou, não vou falar uma frase, eu vou falar apenas uma palavra. Adivinha? Simplicidade. Se a gente simplificar a vida, nós teremos paz. Simplificar. Em tudo, em qualquer lugar. Quando houver um desespero, nós precisamos da prece. Nós precisamos da casa espírita, às vezes, para nos refazermos, porque nós não vamos melhorar de um dia para o outro. Quantas milhares de existências nós passamos, nesses anos todos, nesses milênios todos, e hoje a gente já tem uma consciência do que nós queremos. Nós temos a consciência daquilo que nos foi dado. E nós não devemos deixar passar de qualquer jeito. Fazer o possível para melhorar. E quando tiver dificuldade, faz a prece, vai tomar um passe, frequenta as reuniões, porque elas nos rejuvenescem, elas nos restabelecem, elas trazem luz para nós. Quando nós tomamos um passe, a gente se sente mais leve. Quando nós frequentamos a reunião de estudo, nós também nos sentimos bem, porque nós aprendemos. Agora, o que dá muita alegria também, quando a gente pode doar alguma coisa de bom. Aí vem o Natal, vem as oportunidades para a gente fazer um Natal bonito, principalmente na casa espírita, com o nosso poder. Se não tivermos nada para oferecer, que possamos dar a nossa ajuda, a nossa voluntariedade. E acho que falamos aquilo que deveríamos falar e gostaria de ser mais explícita, mas que Deus possa nos ajudar sempre e que possamos dar valor a todos esses ensinamentos da vida para fazermos os nossos filhos felizes, para fazermos os nossos filhos obedientes, para fazermos os nossos filhos cristãos, ter fé, espalhar a fé para os nossos amigos, para os nossos parentes, para que a gente tenha uma transformação da terra e essa mudança toda possa correr com muita paz, com muita sinceridade, com muita tranquilidade nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa se lembrar dele em todos os lugares, em todos os instantes da nossa vida e que possamos deixar para trás a nossa animalidade, que é o ódio, é o rancor, é a brutalidade, é o crime. E o mundo será feliz quando estivermos fazendo aquilo que nós conseguirmos, mas nos moldes de Jesus. Que Ele nos abençoe.